Está começando pela sua TV Câmara mais um Sala de Imprensa, diretamente do plenário Tiradentes, na Câmara Municipal de Osasco. Este é um programa em parceria com a AMECOM, Associação Metropolitana de Comunicação. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Cultura, Gustavo Anitelli. Gustavo Anitelli, que é o atual secretário de Cultura, morador de Osasco, nasceu em Osasco, né, secretário? Ele é formado pela USP, mestre em Economia da Cultura pela Universidade Federal do ABC, ex-presidente da União Municipal dos Estudantes de Osasco, ex-membro do Diretório Central dos Estudantes da USP e também já foi vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a UEE São Paulo. Gustavo também construiu a sua imagem pública a partir do projeto Teatro Mágico. E aí, junto com seu irmão Fernando Anitelli, andou por todo esse Brasil aí e também trouxe aí propagando a arte e a cultura, em especial debatendo e militando por um novo formato do direito autoral. Bem-vindo, secretário. Muito bom, obrigado. Enfim, um cumprimento a todo mundo que está assistindo, aos convidados aqui da mesa também que vão me fazer perguntas aqui. Muito bom. Vou apresentar para você, secretário, essa bancada que vai conduzir aqui o programa junto comigo, junto com você, começando aqui pelo Roberto Carlos, que representa aqui a RCTV Interativa. Obrigado, Roberto. Aqui, ao lado, o nosso amigo Rodolfo. Rodolfo, que também já esteve aqui apresentando. Muito obrigado, Rodolfo, nosso jornalista e apresentador. E Paulo Macedo, que é do portal Osasco Notícias. Muito obrigado. Quero iniciar, secretário, perguntando sobre identidade cultural. Há quem diga que a cidade de Osasco não tem uma identidade cultural, mas me permita discordar disso, porque a cidade tem o título de capital da viola e mantém uma instituição ali no Jardim, no Jaguaribe, né? A Casa dos Violeiros. Também é conhecido como a capital do cachorro-quente e gastronomia é cultura, correto? Também vai ter agora a Osasco Fashion Week. Moda também é cultura, certo? E aí tem o Teatro Mágico, tem André Bianco e muitas outras pessoas que representam a arte e a cultura da cidade. Secretário, qual é a identidade cultural de Osasco? Eu acho que Osasco é a cara do Brasil, né, no fundo, né? É a cara de um país miscigenado, né, com uma mistura cultural enorme, né? A gente é um espaço de encontro do interior do estado, né, que vem o sertanejo, portanto a capital da viola, como também um espaço importante dentro da grande metrópole que é São Paulo, ou seja, a gente consegue misturar o interior de São Paulo com essa coisa cosmopolita que é a metrópole em que a gente habita. Então, aqui a gente tem de tudo. Eu acho que falta um pouco a gente construir e dar mais potência a essas identidades. É o que a nossa secretaria quer fazer. Entrar um secretário de cultura para fazer evento, isso não é política cultural. Política cultural é a gente identificar quais são as nossas possíveis potências e dar peso para isso. Vou dizer uma delas aqui. O maior funkeiro do mundo e talvez um dos maiores arrecadadores financeiros da música nos últimos 3 anos é de Osasco. E não é o Fernando Anitelli, meu irmão, é o MC Guimê. Né? Então, nós temos uma potência aí. Né? E quando a potência não é bem aproveitada, né, você vê o último problema que a gente teve na cidade, o maior problema de desobediência civil da cidade é o pancadão. Né, que a gente não valida o pancadão, temos problemas com o pancadão, mas, ao mesmo tempo, é uma loucura a gente pensar que a maior desobediência civil é uma festa, né, que a gente não valida. Mas, enquanto poder público, fechar os olhos para isso é um crime. Né? Eu acho que a violência que acontece no pancadão é uma situação em que o poder público tem que se antecipar e construir políticas. Né? E é por isso que nós precisamos, portanto, dar mais vazão às nossas potências e construir as nossas identidades, que são várias. Eu passaria aqui um programa inteiro falando delas. Sim, sim. E aí você traz, secretário, me permita chamar de você? Claro. Secretário, você traz a questão do pancadão, e aí você indica um dos valores culturais, que é o MC Guimê. Os pancadões não é resultado da ausência de políticas culturais voltadas principalmente para as periferias? Eu tenho absoluta... Eu entendo dessa forma, exatamente isso. E é por isso que nós estamos iniciando, já no próximo período, o programa Juventude Viva na cidade de Osasco. O que a gente quer?
conseguir realizar festivais culturais que, ao mesmo tempo, agregue formação, né, levar o portal do trabalhador, né, fazer carteira de trabalho das pessoas, dar cursos profissionalizantes dentro de um guarda-chuva que seja um festival, que também informe quais são os serviços da prefeitura, que a prefeitura oferece, como assistência social, enfim, outros serviços possíveis. Né? O poder público precisa se fazer presente nas periferias da cidade. Quando o poder público não se faz presente, né, evidentemente que a energia da juventude muitas vezes é canalizada para um lugar que não se torna harmonioso com o conjunto da cidade. Né? Agora, só criminalizar a juventude, essa não é a postura adequada. Nós precisamos cuidar da nossa população, senão a gente não dá oportunidade para as pessoas. Um caminho, Roberto Carlos, começar aí trabalhar com jovem na periferia para que essas políticas culturais sejam efetivamente implantadas? Bom, acho que o secretário, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, nesse programa Sala de Imprensa, cumprimentar aqui os seus colegas aqui, o Paulo Macedo, o Rodolfo, a você, Eliabe, e o secretário Gustavo Aneteri, que já tivemos a oportunidade de fazer algumas matérias e mostrar que você começou realmente com o pé direito. Acho que o caminho é esse, tem que envolver a sociedade como um todo, da Zona Sul à Zona Norte, a região central, e eu pude presenciar, nesses eventos que vocês organizaram, uma postura bem interessante do ponto de vista de abraçar realmente uma equipe toda empenhada, né, trabalhando nos finais de semana, o que mostra que vocês querem fazer diferente das últimas gestões. Então, assim, atrelado a tudo o que o Eliabe já falou, a minha pergunta é a seguinte: eu sei que para fazer qualquer tipo de evento, para fazer qualquer tipo de manifestação cultural, seja ela dança, seja ela arte, seja ela qualquer outro tipo de envolvimento cultural, exige custo. Perfeito. Nada sai de graça, não é verdade? Para você alugar um som, você tem que pagar. Para você alugar um palanque, você tem que pagar. Para você chamar artistas para fazer entretenimento, cultura, tem que pagar. Então, tem que ter orçamento. Eu queria saber, Gustavo Aneteri, qual que é o orçamento ideal para que a cultura de Osasco, que já desponta com vários talentos, né, dos mais diferentes segmentos, possa formar, né, possa construir e possa desenvolver mais talentos e, assim, pegar nossa periferia, que pouco explorada, né, num orçamento que você acha ideal para que a gente consiga ter realmente tudo aquilo que nós mensuramos lá atrás e que possamos, na sua figura jovem hoje, né, com bastante experiência, para a nossa sociedade osasquense. Acho muito importante essa pergunta, até porque a cidade que é o 8º PIB nacional, uma cidade com o peso, a importância, com o número de habitantes que a gente tem, né, se vê absolutamente, né, à sombra da cidade de São Paulo, ou inclusive à sombra de cidades da região, porque a gente tem muito pouca estrutura para fazer política pública cultural. Esse é o grande problema. Hoje, a secretaria... por exemplo, eu estava conversando ontem com o secretário de Cultura de Barueri. O orçamento deles é o dobro que o nosso, e a população de Barueri é 3 vezes menos que a nossa. Né? E a gente sabe também que, pela cultura, a gente realiza política pública de combate à violência, realiza política pública de saúde, de educação. Então, infelizmente, nós temos um orçamento muito pequeno, que é menos de 0,5%. Né? Para você ter uma ideia, Roberto, o orçamento que nós, da cultura, podemos gastar é 0,03% do orçamento total da prefeitura. E daí, com um orçamento pequeno desse, você não valoriza o poeta, você não valoriza os violeiros, você não tem uma escola de artes adequada, você não consegue realizar um conjunto de políticas. Né? Você tem um cobertor curto, que se você põe em um lugar, você descobre o outro. Essa é a realidade. O Sistema Nacional de Cultura aponta um procedimento que o quê? Inclusive, para conseguir receber financiamento do governo federal, os municípios precisam aprovar, né, um conselho democrático, aberto, participativo, que nós reativamos no nosso governo. E já está acontecendo, está muito positivo, a setorial de música, teatro, artesanato, artes plásticas, todas as setoriais estão se reunindo, uma forma transparente, participativa e democrática, né, de se fazer a gestão. Ao mesmo tempo, o Sistema Nacional indica: precisamos ter, no mínimo, 1% para a cultura. No mínimo 1%. Olha, tem uma experiência em Suzano, por exemplo, que é uma cidade muito mais pobre que a nossa. Quer dizer, a nossa não é uma cidade pobre. Né? Nós temos simplesmente a empresa mais rica do hemisfério sul do planeta na nossa cidade. Então, a gente não é uma cidade pobre. A gente só precisa distribuir melhor essa riqueza. Né? Onde é que está essa riqueza? Ou essa riqueza está chegando na nossa população? O Bradesco, por exemplo, tem um investimento alto em Lei Rouanet, cultural.
Mas essas empresas não estão em Osasco. Então, a gente precisa estabelecer uma política forte para as empresas da cidade e, claro, estruturar a Secretaria da Cultura. Hoje, a gente tem menos de 0,5%, né, e o que a gente pode gastar, de fato, é 0,03% em programas. Né? E Suzano, que eu ia te dizer. Suzano é uma cidade com muito menos recurso e tem 2% para a cultura, porque enxergam na cultura uma forma de combater a violência, uma forma de combater problemas de saúde que eles enfrentavam lá. Né? Então, é isso. Como é que nós vamos realizar? Enfim, a gente tem uma série de segmentos. Uma coisa que eu queria muito fazer era um festival gospel na cidade. Tem muita banda que surge na cidade por conta da igreja. E isso não é hipocrisia, não, gente. Eu vou ser claro para vocês. Eu e meu irmão, a gente aprendeu a fazer música. Hoje a gente fez a nossa vida pela música. Parte de como eu ganhava a minha vida era com direitos autorais escrevendo música. Ele virou um artista importante. A gente se fez porque aprendemos a tocar instrumentos na igreja ali de Altino, na Presbiteriana Independente. Ou seja, as igrejas são um polo formador de músicos que nós podemos potencializar isso. Será que não é um mercado para a gente trabalhar também na cidade? Novamente, se a gente não tiver um aumento do recurso para a cultura, e daí eu fico na expectativa que a sociedade entenda, que os vereadores entendam, a gente não vai conseguir, né, fazer a coisa acontecer. Secretário, ainda em cima dessa questão do valor, você disse que Barueri tem o dobro em percentual ou o dobro do valor? E aí, emendando a pergunta, eu acredito o que acontece, secretário? Porque eu acho que na gestão do Emídio, ainda no primeiro, estava se fazendo o plano para Osasco 50 anos, e aí uma das questões era que o orçamento da cultura fosse crescendo gradualmente, de meio em meio, até chegar a 3%. A gente não tem 1% ainda. Por que é tão difícil? Falta o relacionamento aqui, por exemplo, com a Câmara Municipal. O que é preciso para ter, de fato, aí um orçamento digno para a Secretaria de Cultura, secretário? Eu acho que é muito... eu acho que muitas vezes a cultura vira assunto só na época de eleição. Esse é o problema. Né? Daí o gestor começa a fazer gestão pública, né, e esquece da cultura. É uma pasta que, esses dias, no começo do governo, fizemos uma reunião com os ex-secretários. E daí eu vi a aflição deles também, né, em dizer que muitas vezes os seus processos tinham que pegar, botar debaixo do braço, porque senão nada acontecia, não tinha recurso. A gente tem avanços na gestão Celso Giglo e na gestão Emídio. Na gestão Celso Giglo, por exemplo, a gestão Celso Giglo entregou uma série de equipamentos, como nunca entregaram antes na história. Né? E a gestão Emídio conseguiu fazer um procedimento do conselho, né, a gestão participativa, o plano municipal de cultura. Mas não adianta ter conselho e não adianta ter plano municipal de cultura se não tem financiamento. Senão a sociedade começa a se cansar. Você chama para o diálogo, só que você tem que ter ação também. Né? Portanto, assim, ou a gente, de uma vez por todas, olha para a cultura como um espaço central, ou perdemos esse momento histórico. Vale a pena, eu acho que, colocar um ponto aí, que é a questão do nosso prefeito ser um prefeito jovem, né? Não tem nem 40 anos ainda, e isso dá uma cara moderna para a gestão. Né? E, portanto, entende a cultura como elemento não só de construção de eventos, mas como elemento estratégico, né, para a ocupação do espaço público, para o direito à cidade em Osasco. Então, eu acho que nós temos um momento bom. Eu quero ver muito, eu fico na expectativa só de quais são os vereadores que vão abraçar essa causa, né, independente de partido, de orientação política, enfim, orientação religiosa. A cultura é importante em todos os ramos e setores. Secretário, como que estão os diálogos para buscar esse 1%? Como que o senhor tem falado com o Legislativo, até mesmo dentro do Executivo? Como que estão essas tratativas para o aumento do orçamento? Olha, o aumento do 1% foi algo que eu sempre defendi todos esses anos quando eu não estava na gestão pública. Né? Hoje que eu estou na gestão pública, tenho a elegância de fazer essa disputa internamente ao governo, que é o meu papel. Né? Agora, fora do governo, o que a gente vem percebendo são os movimentos culturais fazendo uma pressão conosco. Então, por exemplo, tem um coletivo chamado Nós de Oz na cidade, que já está fazendo uma campanha de 1%. Tem a Frente pela Cultura, que também é outro coletivo que também está fazendo a campanha do 1%. Né? A gente tem alguns vereadores que já vieram me procurar, eu não vou citar nenhum para
para não deixar ninguém enciumado, mas eu sei que alguns vereadores já vieram me procurar falando dessa campanha do 1%. Eu acho que nós temos que fazer um grande debate aí. Quero convencer meus amigos do governo também para a gente caminhar isso no plano plurianual que a gente está construindo agora, né? Muito legal. Secretário, infelizmente, esse bloco já está finalizando. A gente precisa fazer um intervalo e a gente volta em seguida com mais papo aqui com o secretário de Cultura, Gustavo Anitelli. Até já. Está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. De volta com Sala de Imprensa, hoje com Gustavo Anitelli, secretário de Cultura. Secretário, você foi vice-prefeito na chapa do deputado federal Valmir Pracidelli. A gente estava falando num bloco anterior sobre verba, sobre dinheiro, né? Que é importante, se a cultura não tem como acontecer se não tiver investimentos. Uhum. Secretário, existe alguma conversa com o deputado federal para que venha verba em emendas aqui para a cidade de Osasco? Valmir já enviou uma emenda de R$600 mil para a cidade. Tá? 300 mil para a gente reformar os nossos teatros, em especial o Nivaldo Santana e o Grande Otelo, e 300 mil para difusão cultural, ou seja, para a gente fazer um amplo programa de contratação dos artistas da cidade e espalhar não só pelo centro, mas de centralizar com as apresentações, em especial a gente gostaria dentro do programa Juventude Viva. Já enviou essa emenda, nós já cadastramos no Siconv. Agora falta o governo federal, enfim, conseguir funcionar, né? Porque até então a gente está sem ministro da Cultura. Sem ministro da Cultura a gente não consegue, enfim, efetivar a emenda, né? Portanto, arrumando a casa ali, a gente vai para cima. Gustavo, aproveitando que o assunto são as emendas, no começo do ano a deputada Alice Brandão anunciou que estava enviando uma emenda de R$10 milhões para serem usados na cultura. Como é que está essa verba? Ela chegou? Ela está sendo usada em algum lugar? Ela vai ser usada em algum lugar?
Legal, boa pergunta. Ela ainda não chegou. É uma emenda que ela coloca na lei orçamentária estadual, né, e depois que essa lei orçamentária é aprovada, daí vem a emenda, daí ela é executada. Ou seja, tem um tempo ainda. Então, tem uma briga política que a deputada tem que desenvolver para que esse recurso efetivamente chegue, né? Era um recurso inicialmente para infraestrutura e, enfim, ela tinha até feito esse recurso anteriormente e depois várias tratativas nossas, ela veio aqui falar com o prefeito e dizer, olha, queria muito que esse recurso fosse para a cultura, enfim, a gente tem uma relação já de antes, a Leci já tocou com o meu irmão, enfim, então, muito bacana, tomara que esse recurso venha para a cultura, a gente precisa muito, nós precisamos revitalizar alguns dos nossos espaços, né? O próprio centro de eventos, se a gente fizer uma ampla reforma ali, vai precisar de dinheiro, mas se a gente consegue fazer uma ampla reforma ali, por que os nossos munícipes têm que sair da cidade para ver show de qualidade, sendo que poderia ver na cidade, deixar o recurso aqui, deixar os impostos aqui, isso, enfim, dar desenvolvimento econômico, emprego para todo mundo da cidade, né? Então, quanto mais a gente investir na nossa infraestrutura, melhor vai ser para todo mundo, né? Essa infraestrutura, ela pode passar aí por uma parceria com a iniciativa privada? E aí pergunto mais, secretário, há um modelo, aí não entro no mérito se é bom ou ruim, mas é funcional, que é do Sebastian, né? Que aí usou a estrutura da secretaria, mas montou uma escola de dança ali. São Paulo, governo de São Paulo, ele tem um projeto que é aquela fábrica de cultura, né? Que seria uma parceria muito bacana. Na música, por exemplo, teria como fazer ali, de repente, um estúdio, uma parceria com uma grande gravadora para equipar no modelo que é feito com o Sebastião hoje? Passa pela tua gestão, faz parte da tua bandeira essa questão de fazer uma parceria aí, tanto com o governo do Estado como com a iniciativa privada, secretária? Sem dúvida alguma. Eu venho da iniciativa privada, né? Então, eu acho fundamental. Eu acho que a iniciativa privada pode e deve colaborar muito. Na verdade, assim, qualquer secretário de Cultura tem como tarefa buscar recursos, né? Inicialmente, eu fui buscar recursos com a Alessi Brandão e com o Valmir Pracidelli, que era com quem eu tinha mais proximidade. Mas agora eu estou focando nas empresas privadas, sem dúvida alguma, né? O Valmir, inclusive, vem me pressionando muito, dizendo da história do estúdio público, que ele queria ver isso acontecer. Eu, particularmente, gostaria muito também que a gente conseguisse fazer escolas de música nas regiões periféricas da cidade, né? E depois a gente fala mais dos projetos quando eles estiverem mais consolidados. Mas nossa ideia, sem dúvida alguma, é buscar a iniciativa privada, seja por meio de lei Rouanet, seja por meio de lei estadual de incentivo fiscal, conseguir executar esses projetos. Eu super tenho um acordo com isso. Até naming rights, né, é uma coisa que o pessoal usa, né, que é essa coisa de pega o espaço e põe o nome da marca, né? Olha, eu, para ver a cultura da minha cidade acontecendo, eu não vejo o menor problema de uma empresa privada, enfim, colocar dinheiro. Pelo contrário, é minha obrigação e já estou correndo atrás disso. Secretário, falando ainda em recurso, hoje no Brasil nós vivemos como se vivemos numa arena de dois lados. Um lado é vermelho, o outro lado é azul. E a criminalização da classe artística ficou evidente nesses últimos tempos devido a isso, principalmente pela Lei Rouanet. Os artistas que defendem uma mudança nesse momento atual, vamos ser sinceros com o Fora Temer e Diretas Já, são criminalizados de pão com mortadelas e os Bolsa Lei Rouanet. Você que é da classe artística, qual que é o seu ponto de vista sobre a criminalização da Lei Rouanet de quem fez o uso dela? Olha, é um discurso absolutamente despolitizado. E daí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a despolitização do discurso. Porque a despolitização do discurso, ela não serve nem para o vermelho nem para o azul. Ela serve para o verde da roupa militar, que é aquele que não quer ver política pública e nem democracia. É para isso que serve a despolitização do recurso. Vamos falar a verdade. A questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei importante para o país, né? E todo mundo tem o direito de usar o recurso da Lei Rouanet. Quem está usando o recurso da Lei Rouanet não está sendo privilegiado pelo governo, até porque a Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal. Você consegue aprovação com o governo, mas é a empresa privada que te dá o dinheiro. Ou seja, a decisão final
de quem vai dar o dinheiro para o artista é da empresa e não do governo. Portanto, não tem privilégio. O governo não dá a Lei Rouanet para um e não dá para outro. Pelo contrário, quem define a Lei Rouanet muitas vezes é o mercado. E essa, inclusive, é uma crítica de setores importantes da cultura. Eu mesmo tenho críticas em relação a isso, porque muitas vezes só a iniciativa privada faz a política cultural, que é um erro. Né? É um erro. Você tem que privilegiar. Por exemplo, eu que sou da música pop, eu tenho mais condições de execução financeira pelo mercado do que o pessoal da poesia, por exemplo. Né? E para isso existe o Estado. O Estado ele serve para equilibrar culturalmente, né, a sociedade, e não para desequilibrar ainda mais. Então, a crítica que se tem à Lei Rouanet, uma crítica coerente e séria, é que ela fica muito dominada pelas empresas. Né? E o pessoal que despolitiza o debate vai dizer o contrário, como se o governo usasse a Lei Rouanet para dar para um artista e não dar para outro. Então, não tem nada a ver. Novamente, gente, independente da posição política de cada um, precisamos entender o que está acontecendo no país, até porque senão a gente vai ser sempre alijado dos processos e vão sempre nos enganar. Né? Então, essa é a visão que eu tenho. Né? Gustavo, quando alguns internautas souberam que você estaria presente nesse programa, que já ganhou, né, já ganhou no gosto popular, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar com todos. Muitos já começaram a encher de perguntas sobre a questão dos cachês da gestão anterior. Uhum. Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns artistas locais não receberam. Isso. E houve, inclusive, uma manifestação generalizada nas redes sociais por conta da falta do pagamento. Isso. Então, atendendo a esses artistas que prestaram serviços relevantes à cidade, participaram de vários eventos, você, o atual secretário, responda para eles agora que estão nos assistindo, como vai ser feito esse pagamento, como é que eles serão contemplados, antes mesmo desses investimentos que a cidade vai receber, das emendas que você citou aqui, para que esses artistas também se sintam motivados em participar dos próximos. Quero ser muito claro com essa questão. Nada me deixa mais irritado e triste do que os artistas que fazem shows e não recebem o seu cachê. Eu sempre vivi isso, só que do outro lado. Né? Já tomei calote de prefeitura, e isso é uma coisa horrível. Né? Quando eu entrei aqui, eu encontrei uma série de processos assim completamente fora da institucionalidade. Né? Eu venho conversando com vários artistas. Né? E são muitos os casos de artistas que foram convidados para fazer apresentações sequer com contrato. Sequer contra o contrato. Quanto menos a documentação correta para ser pago esses cachês para os artistas. Evidentemente que isso foi uma responsabilidade enorme dos gestores anteriores que executaram esse tipo de convite. Né? Portanto, assim, quando a gente chegou, a gente tinha um problema com o canto de júri. Né? Inclusive, o recurso financeiro estava num mecanismo dentro do governo que a gente chama de restos a pagar. Né? Ou seja, o valor está lá, né, na Secretaria de Finanças, falta executar o pagamento, o que rapidamente a gente fez. Executamos o pagamento e todas as bandas, né, que tocaram no canto de júri receberam os seus valores. Agora, nós temos outras situações que, infelizmente, a gente não consegue dar conta. Por exemplo, teve um colega que foi falar comigo na minha página do Facebook e começou reclamando e tudo mais. E depois foi até querido comigo, até falou, pô, obrigado só por você ter me respondido e explicado tudo, já me sinto mais tranquilo. Porque, para além do cara não receber, né, você tem um problema da falta de respeito, né, de sequer, às vezes, ter uma resposta. Eu me comprometo com qualquer um que falta receber, podem ir lá na Secretaria da Cultura, eu posso falar pessoalmente com todo mundo. Eu não posso resolver o problema de todo mundo, infelizmente, porque está fora da legalidade. Eu, Gustavo, hoje, eu não posso abrir um processo administrativo para pagar um show que foi feito há 2 anos atrás. Eu estaria fora da legalidade, eu estaria fazendo uma ação, enfim, e qualquer ação que eu for fazer nessa gestão é dentro da legalidade, enfim, é de forma transparente e clara, né, com os princípios da administração pública, certo? Mas, assim, o que eu puder ajudar, e às vezes, assim, se tem contrato e não foi pago, eu vou ajudar para correr atrás dos seus direitos, não tenha dúvida disso. Né? Algum jeito a gente tem que dar, mas da forma legal. Essa é a única questão. Infelizmente, uma série desses artistas se apresentaram sem nenhum contrato. E daí fica muito difícil mesmo. Contrato de boca, no caso. Contrato de boca, o que faz com que ele não fique protegido. E vou te dizer mais, Roberto, assim,
para nós, a gente tem ajeitado a situação na secretaria. Esses foram 4 meses que eu pedi muita paciência para o setor artístico da cidade. Por quê? Nós quisemos ajeitar a secretaria para poder levar pagamento para artista, porque também não tem coisa que mais me incomoda do que ficar sempre chamando os artistas e não poder pagar o cachê deles. Né? Então, por exemplo, olha que loucura. Quando a administração pública indica que você tem que sempre licitar uma empresa para você fazer uma execução financeira. Né? Agora, como é que você licita um artista? Você não licita. Né? E, na visão do Estado, quando a gente pega uma Ivete Sangalo, a Ivete Sangalo não precisa ser licitada porque só tem uma Ivete Sangalo. É o que a gente chama de inexigibilidade, correto? Agora, quando eu vou pegar um b-boy do Jardim Elvira, né, um MC do Conceição, muitas vezes o Estado não entende o que a gente chama de inexigibilidade desse artista. Por quê? Porque não está reconhecido nacionalmente, não está reconhecido pela imprensa. O que, na prática, vamos ser claros, o artista pequeno fica sem um processo claro para ser contratado. Nós estamos resolvendo isso. A gente vai lançar um amplo cadastramento na cidade para o Conselho de Cultura carimbar. Esse cara é b-boy mesmo. Essa menina aqui é DJ mesmo. O Conselho de Cultura vai ser essa comunidade crítica ou vai fazer o papel dessa imprensa para que a prefeitura, sim, possa gastar o seu recurso e fazer política pública com os nossos artistas. Secretário, aí o Conselho, o senhor está falando do Conselho, desculpa cortar, por que é tão difícil funcionar o Conselho? Acho que a gente está na 3ª ou 4ª gestão aí, né? O mandato é de 2 anos. É tão difícil, e aí eu já emendo. Tem o Fundo Municipal de Cultura. E há uma verba nesse fundo, se o senhor puder dizer quanto tem nesse Fundo Municipal de Cultura. Essa verba do Fundo Municipal de Cultura, o Conselho funcionando, seria uma solução para essa problemática que você está trazendo, por exemplo, de não poder contratar? Jandira, que é uma cidade aqui do lado, disponibiliza 300 mil de editais. Osasco nunca teve um edital de artes, porque o Conselho não tem funcionado. Ele tem, agora, na tua gestão, se reunido, mas, de fato, não tem funcionado. Por que é tão difícil? E o Fundo Municipal de Cultura seria uma solução para isso, secretário? E qual que é a importância, secretário, desse Conselho de Cultura, que já houve episódios na cidade, em gestões anteriores, que o próprio Conselho barrou o investimento de recursos no Osasco Cultural, como um exemplo. O Conselho barrou esse tipo. Qual que é a importância desse Conselho, de fato, na política pública de cultura? Primeiro sobre transparência e depois sobre o Conselho. Tá? Da transparência, nós temos um fundo com quase 500 mil reais. Aliás, esse é o Fundo Municipal. Isso, no Fundo Municipal de Cultura. Esse fundo é construído como? Né? Esse fundo, a partir do recurso que entra no Teatro Municipal, que entra, enfim, no Centro de Eventos, por exemplo, todo esse recurso de alguém que aluga, de alguém que faz um espetáculo, vai para esse fundo. Por isso que é importante a gente lutar para que todo mundo que ocupa esses espaços efetivamente faça esse recurso, né? Execute esse recurso. É importante ter grandes apresentações para a gente ter um recurso gordo para os artistas da cidade, né? Só uma outra coisa. Quando eu tive a oportunidade de ser candidato também, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: olha, eu quero deixar claro que a política tem que ter um grau de transparência absoluta, inclusive dizendo qual é o recurso que nós temos na secretaria, da onde sai e para onde vai cada centavo. E é isso que nós estamos fazendo. Na última plenária que a gente fez, dissemos claramente para onde ia cada recurso da secretaria, quanto nós temos financeiramente, e estamos disponibilizando até amanhã, inclusive, todo o orçamento da nossa secretaria. Sobre o Conselho. O Conselho é uma política, é uma política que eu defendo há muitos anos. Tá? A gente fazer uma gestão participativa é fundamental, porque, ainda mais no caso de cultura, que é muito comum um gestor entrar e querer, enfim, fazer os seus favores ali na política, ou então realizar os eventos dos quais acha que são os mais importantes. O Conselho Municipal, o Conselho de Cultura aqui da cidade, agora tem tomado um outro espaço, né? Eu acho que a gente teve um início interessante. Eu acho que o gestor que está na cultura, eu sempre brinco assim, que tem que ter muita tranquilidade no caminhar, assim, porque eu particularmente toco várias reuniões ali, tem divergência, tem disputa política, mas efetivamente o Conselho está andando. Por quê?
está já na sua 5ª reunião, né, fez o edital de ocupação que antes não tinha sido feito com efetividade, né, ou seja, está definindo, está conseguindo articular as apresentações que vêm para a cidade e como fica a organização da ocupação dos espaços públicos, e agora está chegando nesse ponto central da lei de fomento. Nós precisamos avançar com a lei de fomento, isso é uma responsabilidade do Conselho. Eu acho que agora, primeiro, vamos dizer assim, essa espada, né, que você vai dormir, fica uma espada na cabeça, né, da responsabilidade estava um pouco sobre o secretário, se ia abrir o conselho, se ia dar poder, se ia efetivar realmente esse tipo de política pública. Isso nós fizemos. Agora o conselho tem a sua responsabilidade de andar com o jurídico para a gente conseguir finalmente fazer uma lei do edital de fomento para os artistas da cidade. Né? Secretário, você tem razão nesse sentido. Nosso papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um intervalo. E na volta a gente vai conversar um pouco sobre novos projetos da Secretaria de Cultura. É muito rapidinho, não saia daí e voltamos já. Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A paixão da minha vida? A Fifi. Minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. De volta com o Sala de Imprensa, hoje aqui com um papo bastante agradável com o secretário de Cultura, Gustavo Anitelli. Secretário, a gente não conseguiu esgotar o papo sobre o Conselho de Cultura. Eu te interrompi para a gente fazer o intervalo, então eu gostaria que o senhor continuasse o seu raciocínio a respeito do Conselho de Cultura, que é complexo, que tem uma formação bastante aí diferenciada, eclética, tem formação intersecretarial, além dos artistas. Mas, de fato, secretário, se o Conselho não fizer um edital, por exemplo, não tem sentido, porque o Conselho já está aí, acho que é o 4º ou 5º mandato, se eu não me engano, e aí acho que a única coisa efetiva que o Conselho fez foi um edital de ocupação, que é também assim bastante questionável, né? Eu tenho que ocupar um espaço e aí um edital, e aí a gente perde bastante tempo, energia em uma coisa que não é tão importante para o final do artista. Secretário. Bom, eu acho que nós precisamos deixar o processo de ocupação dos espaços mais
mais agilizado também, tenho essa concordância. Também entendo no processo de gestão participativa um elemento central. Então, sou um defensor aqui da gestão participativa com o Conselho, não só na cultura, como em outras secretarias. Né? Qual que é a visão que eu tenho? O Rodolfo fez uma pergunta importante sobre o Osasco Cultural. Foi engraçado essa questão, Rodolfo, porque nesse quesito eu entrei em divergência com uma das pessoas que eu mais respeito na política, que é a secretária de Gestão e Planejamento, a Dulce Helena. É uma das figuras que eu mais respeito, tenho, enfim, uma figura fantástica, uma mulher que entende muito de política pública. Né? Nesse momento, ela falou, olha, a gente queria fazer o Osasco Cultural, tem um fundo lá de R$500 mil parado na cidade e o Conselho não me permitiu usar. Eu entendo o Conselho naquele momento, por quê? O Fundo Municipal de Cultura serve para a gente fazer o edital de fomento para os artistas. Né? E daí, assim, a política da virada cultural ela é importante, mas ela cabe em uma noite. Né? Assim, o edital de fomento ele está, às vezes, fomentando um disco que vai ser gravado, uma peça de teatro que pode circular entre 5, 6 regiões da cidade. Então, eu entendo o Conselho naquele momento em ter barrado. Agora, de fato, recai hoje uma grande responsabilidade no Conselho, que é conseguir, de fato, fazer a lei de fomento para o artista da cidade. Hoje nós temos essa oportunidade. Tem uma secretaria que está aqui, dando todo o espaço, abertura, disposição e mais. Eu estou empenhado, conversando com o jurídico da prefeitura, para a gente rapidamente usar esse recurso, porque ano que vem é ano eleitoral, me preocupa não poder de novo usar esse recurso, e daí seria uma enorme derrota. E eu não quero que essa derrota recaia sobre a nossa gestão. Então, eu acho que essa é uma pressão, porque efetivamente é o seguinte, o Conselho ele tem como papel participar da gestão, das opiniões, a gestão da Secretaria as ações da Secretaria da Cultura não é do Conselho, é da Secretaria da Cultura. Agora, o Conselho acompanha, né, pode ser proponente das ações, participativo. Agora, a responsabilidade, de fato, do Conselho, por lei, é a lei de fomento. Né? Essa lei tem que sair rápido. E é até importante, Paulinho, que a lei de fomento, ela valoriza e prioriza o artista local. E o Conselho é formado por representantes da cultura local. Me parece, até me perdoe se eu estiver equivocado, que o Osasco Cultural era uma ação um pouco mais midiática e até com cunho político, né? Não atendia à necessidade vital, fundamental, por exemplo, de uma batalha da LED, de um festival de poesia, de um FACT, de coisas que atendem os artistas locais. Você pensa dessa forma também, Paulinho? Não, eu concordo. Eu acho que tem que incentivar os pequenos artistas da cidade. Grandes artistas conseguem oportunidades, mas os pequenos eles têm que ter um gás da secretaria que está lá para isso também. Não é para, como o Gustavo falou, não é para fazer show, para fazer evento. E só um parênteses, Paulinho, eu sei que você vai me fazer uma pergunta agora, e daí é o ponto central da diferença do que é evento e política cultural. Você chegou no ponto exato, porque evento, você vai chamar uma banda, se apresenta, acabou. Política cultural que você está falando, Paulinho, é assim, a gente tem uma escola de teatro com qualidade, a gente pegar uma banda, por exemplo, o Nagueta esses dias veio falar comigo, tipo, o incentivo que eles precisam não é show na cidade. Eles precisam do incentivo para conseguir fazer turnê fora da cidade, para isso fomentar a banda. Ou seja, política cultural é uma política perene, com estratégica, com conteúdo, e não só um evento que vai e some. Então, e aproveitando o gancho, falando de escola de teatro, dessas coisas, 4 meses à frente da secretaria, você já tem uma noção de como que está o quadro de funcionários. A gente sabe que tem contrato que acaba, tem um número talvez pequeno de funcionários. Eu queria que você explicasse isso para os telespectadores. Bom, primeiro que a gente teve o fim de vários contratos de trabalhadores CLTistas, né, na prefeitura, por uma determinação do Ministério Público. Né? Então, isso fez com que a gente perdesse muitos professores na Escola de Artes. É muito ruim. Técnicos também. Né? Técnicos também. Né? O que a gente está correndo atrás é para a gente fazer um edital de chamamento, né, e possibilitar entidades para fazer a gestão da Escola de Artes, contratando profissionais que trabalhem sobre um projeto pedagógico construído
com os professores da escola, mais a comunidade da escola, ou seja, a comunidade da cidade. Nós queremos fazer um projeto participativo, né, com a cidade. Eu acho que esse problema que aconteceu na Escola de Artes, por exemplo, é um problema que a gente pode fazer desse limão uma limonada. Então está na hora da gente repensar a Escola de Artes. O que precisa a Escola de Artes, de fato? Qual é o projeto de uma Escola de Artes bacana escola na livre, cidade? igual tem em São Caetano, Santo André, lá na Pois ABC tem uma escola exatamente. livre de teatro, né? Por que essas cidades conseguiram ser referência, ter escolas referências nacionais e internacionais? Santo André tem uma escola referência nacional, tem uma casa de hip-hop referência internacional, e por que nós, Osasco, não podemos ter? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. A gente tem um monte de ator na cidade, mas nós não temos um curso profissionalizante, que a pessoa vai lá e sai com DRT, enfim, capaz de se apresentar, enfim, em qualquer lugar, dar nota fiscal para a SESC, para a SESI. Nós precisamos de curso profissionalizante. Então, acho que é o momento da gente crescer a Escola de Artes, é isso que nós estamos pensando, a partir desse projeto que a gente está começando com os professores e vamos fazer esse chamamento público para a sociedade e entidades também. Gustavo, você já falou praticamente sobre vários assuntos relacionados à cultura. E o que o povo realmente quer saber, quem está nos assistindo agora, assim, na teoria a gente sabe que palavras, né, são interessantes, ajuda, cria expectativa, mas vamos falar agora com verdade. Se esse orçamento que você pleiteia, né, não chegar, o que esperar da cultura de Osasco para esses próximos anos? Porque sem receita não dá para fazer nada. Milagre, você não é santo milagreiro, na verdade. Você não vai fazer ali milagres no departamento que exige investimentos. Então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, os artistas, as crianças, que têm que ter um investimento muito interessante, sobretudo na questão da dança, como nós comentamos naquele evento, do teatro, da arte, desenvolver novos talentos. Então, assim, fala para o povo de casa agora, o que esperar da Secretaria de Cultura para esses próximos anos? Se não tiver o orçamento, o que vocês pretendem fazer para buscar esses recursos, seja na iniciativa privada ou em qualquer outro local? Mas é interessante que as pessoas tenham a certeza, né, de que nós teremos uma expectativa boa daqui para frente. Contribuindo com a pergunta dele, 300 mil de emenda, mais 400 mil do fundo, 700 mil para fazer o quê, secretário? Muito bom, muito bom. Eu acho que para fazer difusão artística. O que é difusão artística? O que nós queremos fazer com o credenciamento inicial na cidade? Vamos, a partir de categorias, definir valores e toda contratação ou todo evento da cidade, a gente faz uma contratação do artista local. Primeira coisa, né, fazer evento, descentralizar e pagar as pessoas de forma correta, legalizada, como não acontecia anteriormente. Primeira coisa. Segunda coisa, eu estou disponibilizando claramente o orçamento da cidade, porque é uma provocação que você me coloca com razão, com importância, mas eu quero jogar essa provocação para o conjunto da cidade. Olha, está aqui, nossa secretaria tem um fundo de 500 mil, que o conselho é responsável, tem que fazer uma lei de fomento para os artistas da cidade, nós temos mais o recurso da secretaria, como é que nós vamos utilizar ele? O recurso do Valmir Pracidelli, assim que chegar, nós já queremos publicizar isso de uma forma clara, porque acho que podemos fazer programa. Nós não temos um programa para o teatro ainda na cidade, nós não temos um programa para os poetas da cidade. Precisamos de um programa de livro, leitura e literatura, que já estamos realizando a partir da setorial de livro, leitura e literatura, né? Já estamos chamando a Secretaria de Educação, outras secretarias, mas, de qualquer forma, a cultura, com o movimento social, já está na sua 6ª reunião para pensar um planejamento em torno disso. De qualquer forma, como você disse, ideias são boas, nós queremos ver ações, e sem recursos nós não teremos ações. Olha, 2 coisas que eu posso me comprometer. Eu não faço promessa, eu me comprometo e realizo. Né? O que eu posso me comprometer? Vou para a rua lutar por esses 1%, se necessário, e vou lutar também na captação de recursos com as empresas privadas da cidade. Isso é um comprometimento que eu tenho. Segundo comprometimento que a gente tem, e que eu acho que a gente pode executar, não é a cidade nunca incentivou o artista local, mas sempre teve artista local. Então, isso é um detalhe importante também, viu, Roberto? Porque o que acontece? Eu acho que a gente precisa empurrar esses setores. Vou dar aqui um exemplo claro para não tomar muito tempo.
Um fenômeno que tem acontecido na cidade são as batalhas de rap. As batalhas de rap são batalhas de ritmo e poesia que é um fenômeno novo no hip hop. Quer dizer, não é um fenômeno novo no hip-hop, mas é um fenômeno carregado de muita juventude. Se você vai observar as batalhas, é uma nova geração do hip-hop que executa as batalhas. Essas batalhas, parte delas foram proibidas na gestão passada. Reprimidas, secretário. Me permite, a Batalha da LED tem que acontecer na LED. Foi jogada para o centro de Osasco, na estação, que não tem sentido nenhum, porque é a Batalha da LED, e teve repressão da polícia. Teve repressão, né? A gestão anterior prendeu os meninos e o equipamento deles por roubo de energia pública, ou seja, que lógica absurda, né? Sendo que, na verdade, a gestão deveria dar recurso para esses meninos continuarem fazendo a batalha lá. Bom, nós já estamos ajudando eles do ponto de vista institucional, né, para que não tenha nenhum problema com a segurança pública da cidade, e também já vamos iniciar uma conversa para estruturar som, luz, porque o que é legal, e não tem só na LED, hein, tem em outros espaços da cidade, e quanto mais esses meninos vão batalhando, mais eles vão ficando qualificados. O Refel, por exemplo, que é um dos batalhadores, ele já está começando a ganhar várias batalhas em vários lugares. Daqui a pouco a demanda deles, na verdade, para nós, não é nem show. Provavelmente a demanda que eles tragam para a gente é o seguinte: olha, Gustavo, a gente está ganhando tanta batalha pelo Brasil inteiro que a gente precisa que a cidade ajude a gente com passagem aérea, porque o movimento cultural na cidade a gente já faz e estamos muito bem, obrigado. Secretário, para ajudar aí nessa questão, além dos 700 mil, 400 aí no fundo, mais os 300 da emenda parlamentar. A nível Brasil, a gente tem aí a Lei Rouanet, uma lei federal de incentivo fiscal. Estadual, a gente tem o PROAC e ICMS, que também é uma lei de incentivo fiscal. Osasco não tem uma lei municipal de incentivo fiscal, apesar de ter diversas empresas de grande porte na cidade. Duas questões. Passa pela sua cabeça aí um projeto de lei de incentivo fiscal municipal? E de que forma você tem tratado essa questão da verba com o Executivo e com o Legislativo, secretário? Olha, se eu fosse vereador, meu sonho era ser vereador e vir com essa proposta primeiro que todo mundo, assim, porque é um absurdo a gente não ter lei de incentivo municipal. Vou falar para vocês. Tem uma empresa na cidade que gasta 54 milhões de reais em cultura, né, de lei de incentivo, né, e nenhum real fica na cidade. Nenhum real. Ou seja, o primeiro vereador, o primeiro presidente da casa que botar isso em votação e conseguir construir a aprovação disso, vai conseguir um feito histórico para a cidade. Histórico. Então, e o movimento reconhece, independente da coloração partidária. Viu? A gente fez a Semana do Hip Hop, estava lá sentado eu, Ana Paula Rossi, Rogério Lins, e a homenageada foi a Glória Giglio, porque foi ela que começou a dar espaço para os grafiteiros na cidade. Foi lá, ela homenageada, ninguém pediu nada. O movimento reconhece. Agora, eu acho que é fundamental. Estamos dialogando isso com o Executivo, né? Eu estou no Executivo, mas reconheço que precisamos avançar isso mais com o Legislativo. Eu tenho responsabilidade nisso, o movimento cultural, então estou na expectativa para os vereadores nos receberem bem com essa pauta. O programa está sendo feito aqui na Câmara. Na Vão Câmara. assistir esse programa, viu, Nicole? É verdade. Vamos cobrar também Vão isso aí. assistir. Que pena eu que o tempo tá acabando, queria né? agradecer muito a presença aqui dos meus companheiros Roberto Carlos, da RC Interativa, TV Interativa. Obrigado, Roberto Carlos. Obrigado, Rodolfo, que já esteve aqui apresentando. Muito obrigado. Paulinho Macedo, do portal Osasco Notícias. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Esclarecedora demais. Eu acho que tem assunto aqui para a gente conversar durante 3 programas, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Para você que está em casa, muito obrigado. Obrigado pela companhia. Obrigado por assistir a TV Câmara. Um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau.